Gente, hoje o tema é telecomunicações aqui no Show Business. Vamos falar com Christian Gebara, presidente da Vivo. Oi, Christian, bem-vindo ao Show Business. Te agradeço esse tempo aí que você arrumou em tempos de pandemia para arrumar um horário para conversar com a gente. Queria começar perguntando se o isolamento social mostrou que ter serviços em banda larga é muito importante. A Vivo estava preparada para atender essa demanda? Oi, Sônia. Prazer aí estar com você, nem que seja virtualmente, né, nessa conversa aqui no Show Business. Sim, a gente estava preparado e realmente essa pandemia veio num momento em que a digitalização se fez ainda mais essencial na vida das pessoas, né? É importante dizer que a Vivo sempre acreditou na conexão, né? A Vivo sempre falou que as pessoas conectadas viveriam melhor e que a conexão era a melhor maneira de unir pessoas, né? E a gente, no ano passado, a gente reafirmou o nosso propósito de companhia, que é digitalizar para aproximar, né? Digitalizar para aproximar pessoas à saúde, ao entretenimento, à saúde, mas também aproximar pessoas umas com as outras, né? E nesse momento de pandemia, a gente viu pré-pandemia. Em dezembro, a gente fez um grande evento para reafirmar o nosso propósito, né, uma releitura do nosso propósito, e trocamos a palavra conexão por digitalização, né, digitalizar para aproximar. E fizemos um grande evento com toda a companhia e começamos a explicar o que isso significava para a gente. Em março, a gente é surpreendido por essa pandemia, onde esse propósito, que já falava de digitalização, já falava da aproximação através do digital, não dizendo que o outro não vale, claro que vale, é a convivência do real e o virtual, porque no final a nossa vida é uma só, né, Sônia? Nós vivemos tudo isso numa combinação das duas coisas. Talvez na pandemia a gente tenha privilegiado ou favorecido pela circunstância muito mais o digital e o virtual. Então esse propósito se tornou ainda mais evidente, mais essencial, não só para nós como companhia, mas para as pessoas em si. Então isso se fez muito evidente, né? Hoje nós todos não conseguimos imaginar a nossa vida sem ter uma conexão digital, seja para trabalhar, seja para estudar, seja para se entreter, mas também seja para se comunicar ou se aproximar de pessoas de família. Quanto à rede nossa, que era a tua pergunta também, a Vivo vem investindo muito em tecnologia e infraestrutura celular, que talvez seja porque a Vivo seja mais conhecida pela liderança em internet móvel no Brasil, 3G, 4G, 4.5G, mas também nos últimos anos com muita força na fibra, que é essa conexão para as casas e os escritórios das pessoas, que leva essa banda larga de ultra velocidade, que hoje é a tecnologia melhor no mundo para esse tipo de coisa, é a fibra, onde a Vivo vem crescendo todos os anos, com investimento recorde ano passado de 9 bilhões de reais no Brasil, chegando a 13 milhões de domicílios que podem hoje ter a conexão de fibra, que dá uma velocidade até 300 megabits por segundo. Christian, me explica uma coisa, esse investimento de 9 bilhões de reais no ano passado, ele se repete esse ano? Como é que estão os investimentos esse ano? E uma segunda pergunta, já para deixar você pensando, como é que o sistema de WhatsApp impactou no uso do celular? Olá, duas perguntas. Primeiro, a Vivo vem investindo de uma maneira, né, a Telefônica, desde que chegou no Brasil nos últimos 20 anos, vem investindo de uma maneira frequente e sempre incrementando o investimento, né? Além de todo investimento em infraestrutura, todos os leilões de frequência que existiram, a Telefônica, né, comprou a Vivo, né, e comprou a GVT. Então, fez grandes movimentos também de aquisição no mercado, sendo uma empresa das que mais investe no Brasil nos últimos 20 anos. O ano passado, os últimos 2 anos foram recordes de investimento, porque incrementamos muito o que seria investimento em fibra que eu te comentei. Esse ano, o projeto inicial era um investimento similar ao ano passado. Nesse momento de pandemia, Sônia, nós estamos reavaliando qual vai ser o impacto real no nosso negócio, que depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso, porque tiver uma queda importante de demanda num primeiro momento, quando nós somos uma empresa de varejo, que muitas vezes as pessoas esquecem, temos 1.600 lojas por todo o Brasil, amanhecemos e de repente estavam todas fechadas, né? Então isso tem um impacto direto também no nosso negócio.
Agora, tudo começa a voltar, não 100%, e nós conseguimos encontrar outras maneiras de chegar aos nossos clientes, porque a demanda pelos nossos produtos também aumentaram. O que está contrarrestando esse aumento de demanda é um desemprego que está crescendo. Você pode fazer tudo agora, chegando depois da tua segunda pergunta. Nós criamos em todas as lojas o serviço de WhatsApp. Então, nossos vendedores, poucos, ficaram dentro das lojas com o WhatsApp. Todos os shoppings que abriram drive-thru, nós fazíamos a venda para o WhatsApp e a pessoa passava pelo drive-thru do shopping para buscar o produto. Então, essa foi uma maneira que a gente fez. Nosso Meu Vivo, que é o nosso app, e o nosso e-commerce, que é o vivo.com.br, triplicaram o número de acessos e o número de vendas nesses últimos 2 meses. E era algo que a gente estava se preparando para isso, mas que, claro, que se acelerou com a pandemia. E nós temos sempre também ainda o call center como um meio também de vender. Então, essa junção de coisas, e também algumas cidades que foram abrindo o Brasil, tem um retrato diferente dessa pandemia, né? Enquanto o Sul começou muito bem, agora o Sul parece que piora, o Nordeste, que nós tínhamos uma situação drástica, parece que agora começa a melhorar, e o Norte também. Então, a gente foi nos adaptando a cada um deles. Mas sim, os canais digitais tiveram um crescimento brutal e a gente estava preparado para isso. A gente vem nessa jornada de digitalização do relacionamento com os clientes de uma maneira muito forte nos últimos anos. Sobre o WhatsApp, só para não esquecer a tua outra pergunta, tudo que cria, o WhatsApp com certeza, o e-mail, né? Mesmo antes do WhatsApp, o e-mail, o WhatsApp, as redes sociais substituíram a voz, né? Isso é real, né? As pessoas falavam muito mais pelo telefone fixo ou pelo telefone celular do que elas falam agora, porque a gente se comunica de outras maneiras. Isso eu faço assim, você faz assim e todos os nossos ouvintes agora fazem assim. Então o WhatsApp ele mudou, nossa receita de voz caiu e continua caindo, ainda existe, mas ela cai de uma maneira muito forte. E isso foi não só o WhatsApp, o e-mail e as redes sociais também. Mas, por outro lado, essas redes sociais, esses WhatsApps da vida, os OTTs, criaram uma necessidade para ter uma conexão de dados que antes não existia, né? Então, eles, de alguma maneira, concorrem com um serviço nosso, que seria talvez a voz, mas eles criam uma razão de ser para que todos nós queremos ter um plano de celular que tenha muitos dados, para que todos nós queiramos ter um plano de banda larga em casa que também tenha internet de velocidade. Então, acho que eles também deram uma razão de ser para essa nova era das telecomunicações, da tecnologia, que começou com a chegada do 3G. Nesse mundo das telecomunicações, hoje, qual seria a razão para uma pessoa comprar um telefone fixo? O que vocês estão fazendo com as linhas fixas? Como é que vocês vêm desenvolvendo talvez alguma outra utilidade? Como é que funciona isso? Olá, o telefone fixo decresce. Então, o número de pessoas assinantes de telefonia fixa decresce. Tem 2 mundos, um mundo de pessoa física e um mundo de pessoa jurídica. Pessoa jurídica, ainda muitas empresas querem ainda ter um telefone fixo, porque é uma maneira de você ligar para um call center estruturado, você não liga diretamente num celular, então existe ainda uma necessidade, muitas vezes, de ter um telefone fixo. Na parte da pessoa física, né, que eu acho que é o mais da nossa vida, o dia a dia, é um complemento de segurança, né? Assim, se seu celular acabou a bateria, você tem uma pessoa mais velha que você quer ligar e você tem medo que ela não tenha escutado o telefone celular, o telefone fixo te dá essa segurança. Muitas vezes também as pessoas têm crianças em casa que pode ter algum problema com o celular e quer ter esse acesso para fora. Então, assim, o telefone fixo, ele não é mais essencial como ele era antes, porque ele existe agora a complementariedade, né? E talvez, entre aspas, a própria concorrência do celular, mas para muita gente ele ainda gera esse efeito de segurança e que é necessário. Eu, por exemplo, tenho 2 filhos adolescentes em casa, não quero prescindir do telefone fixo, apesar que sempre encontro eles através do telefone celular. Mas é sempre bom saber que, em caso que ninguém me atenda, que eu possa ligar no telefone fixo, porque o telefone fixo é aquele que talvez tenha um ruído maior, onde toda a família é envolvida e acaba sendo uma maneira de comunicação também. Agora, é inegável que o uso em si da telefonia fixa vai decrescendo rapidamente pelos 2 efeitos que nós conversamos aqui agora já. É o celular e também as redes sociais, ou os WhatsApps, ou as maneiras de comunicar por e-mail, que substituem a voz. O governo flexibilizou os pagamentos de luz e telefone. Isso afetou vocês de alguma maneira? Houve aumento de inadimplência?
Como é que está também essa parte da empresa? Acho que, Sônia, nós trabalhamos junto, inclusive, com o governo, em dar soluções, né, e com o regulador também, para flexibilizar o pagamento. É muito importante que a gente fale em flexibilização e não falar em não pagamento. O não pagamento impacta toda a cadeia produtiva de uma empresa como a Vivo ou como qualquer outra empresa do setor. Muito? Né? A gente não, as pessoas... eu vou chegar na inadimplência, em pessoa física nós não estamos vendo um aumento, nós estamos flexibilizando, estamos dando até mais parcelas para as pessoas pagarem, e estamos até tirando juros e mora, mas as pessoas sim que têm que pagar a conta. É importante que paguem, porque aí eu assino Não Demita, eu temos 33 mil colaboradores, se eu contar os indiretos são 150 mil, a gente não demite, a gente continua pagando os nossos fornecedores e a cadeia continua funcionando. Então, flexibilização, nós, como setor, nos abrimos a possibilidade e fizemos. Não estamos vendo a inadimplência de pessoa física nesse momento crescer. Na parte de pessoa jurídica, a situação parece ser um pouco mais crítica. A gente já vê alguns movimentos mais duros de não pagamento de conta. Algumas vezes é que a empresa estava fechada e está com talvez um pouco de descontrole nas contas e como realmente fazer isso. Em alguns outros casos existem renegociações. A gente espera que a gente tenha chegado aí no vale, que a gente consiga melhorar esse movimento, mas sim que isso é uma das expectativas que a gente tem para saber nosso investimento, o que vai ocorrer com a inadimplência. Então, para manter assim, essa roda girando, né, e que a economia continua fluindo, a gente fez no primeiro trimestre e também anunciamos na semana passada a mesma iniciativa para o terceiro trimestre agora, de adiantar o pagamento dos nossos fornecedores. A Vivo tem uma série, como você pode imaginar, de fornecedores aqui. Elegimos os pequenos e os médios fornecedores que teriam o vencimento deles com a Vivo ao longo do trimestre e antecipamos. Primeiramente, antecipamos para abril, para o que venceria no segundo trimestre, e agora, na semana passada, anunciamos também o adiantamento de tudo que venceria ao longo desses próximos meses, né? Tanto julho, agosto, setembro. Então, é R$1 bilhão no segundo trimestre e mais R$1 bilhão que nós estamos antecipando a mais ou menos aí 1.000 fornecedores para que eles possam honrar com seus compromissos no momento que a gente entende que está sendo difícil para todo mundo. Olha, isso é uma iniciativa maravilhosa. Se as outras empresas pudessem, conseguissem fazer isso, né? Seria uma grande alavanca para a economia. Queria perguntar o seguinte, vocês têm funding para isso? Vocês usaram recursos que foram disponibilizados, linhas de financiamento disponibilizadas pelo governo? Vocês tinham caixa para isso? Sim, nesse caso específico é caixa próprio. Nós também conseguimos do governo, e é bom aí também destacar, não foi funding no governo, mas o governo sim que nos ajudou na postergação de alguns pagamentos de impostos setoriais. Então, com essa ajuda do governo, que foi em volumes parecidos ao que nós fizemos para o adiantamento, nós aproveitamos essa vantagem de postergação de impostos e trouxemos essa ajuda para o pequeno e médio empresário. Nós temos uma preocupação grande. Isso é muito interessante, Christian. Muito interessante. É uma cadeia, então. Finalmente está funcionando isso? Nós temos muito foco na cadeia, né? Assim, na cadeia completa, desde a nossa ajuda para a sociedade, que a gente pode depois comentar um pouco da Fundação Telefônica Vivo, mas tem uma preocupação enorme com o pequeno e médio empresário. Eu acho, Sônia, nesse momento de crise, talvez o grande impacto, além do desemprego, vai ser no pequeno e médio empresário. Então, essa iniciativa foi nessa consciência de ajudar esse empresário. Nós fizemos duas grandes iniciativas, os adiantamentos que eu te comentei, e também nós temos um plano de fidelidade chamado Vivo Valoriza, que geralmente é feito com empresas mais reconhecidas, onde a gente faz alguma parceria que dá desconto para o cliente da Vivo, por ele ser cliente da Vivo leal, ele tem um desconto no Vivo Valoriza. A gente abriu essa plataforma para pequenos e médios empresários que tenham um pequeno negócio e queiram chegar a uma base de cliente através de oferecendo algum benefício do seu serviço. A Vivo não ganha nada, simplesmente se você é um restaurante, tem um site e quer dar um 10% de desconto para os clientes do Vivo Valoriza, a gente abre o nosso site para você anunciar e você tem acesso aos milhares, os milhões de clientes que a Vivo tem para que possam ver a tua oferta. Tá? Então foi uma outra iniciativa que a gente fez para nos abrirmos mais a esse pequeno e médio empresário, dando a visibilidade que a Vivo tem com esses milhões de clientes através das nossas plataformas online. E tivemos muitos interessados que se cadastraram na plataforma e hoje estão oferecendo seus serviços no Vivo Valoriza. Eu estou aqui pensando numa coisa. Será a iniciativa privada, na minha opinião, com essa pandemia,
isso aí, essa consciência começou talvez antes da pandemia, de que não adianta só depender do governo para ajudar o sistema, né? Muitas empresas estão saindo à frente do governo. Por exemplo, o crédito para micro e pequenas empresas não chega, né? Elas reclamam, visível, diário isso. É muito difícil o governo disponibilizar essas linhas por meio dos bancos e os bancos darem essas linhas para essas empresas. E, pelo jeito, a Vivo conseguiu fazer isso. Ela enfim, fez um acordo com o governo na área fiscal e está repassando isso. Vocês conseguem passar para o seu fornecedor. Eu, pelo menos até agora, nas entrevistas que eu tenho feito, eu não tinha ouvido alguém fazer isso. É muito positivo. E vocês não têm medo de que elas não paguem? Vocês, enfim, que não têm retorno, são empresas que trabalham já faz muito tempo para vocês? Vocês têm uma linha de quem tem crédito, quem não tem crédito? Como é que isso pode afetar as finanças, uma grande inadimplência desses fornecedores? Como é que vocês operam isso? A maioria dos fornecedores nossos são fornecedores de muito tempo. Realmente temos aí uma parceria com grande parte deles. Realmente, como você falou, o impacto foi enorme nas cartas que a gente recebeu de fornecedores que estavam passando por uma necessidade enorme de caixa naquele momento onde a Vivo faz o adiantamento. Muitos deles descontavam, às vezes, o que eles tinham a receber com a gente em outras maneiras para conseguir esse dinheiro antes. Então, não tivemos nenhum problema, tanto que nós estamos repetindo a iniciativa. Eu acho que, além dessa ajuda que você comentou, Sônia, que é verdade, o que a gente tem consciência aqui é que, como empresa, né, que temos aí 90 milhões de clientes, né, 150 mil pessoas trabalhando aqui, ou a gente demonstra, né, internamente e externamente que a gente tem essa preocupação pela sociedade, pelo funcionamento do país, ou cada vez mais a gente vai ser uma empresa menos atrativa para um colaborador querer trabalhar e fazer sua carreira aqui dentro, como para um cliente, na hora que ela pode ter uma escolha entre a gente e algum concorrente nosso, ele faça a escolha pela Vivo. Eu acho que as empresas hoje elas têm essa obrigação e é demandado por todos nós como sociedade, colaboradores, fornecedores e clientes, para que a gente consiga dar uma resposta que vá nesse sentido, né? Então, isso vai desde iniciativas como essa, até todo o trabalho de solidariedade que também nós decidimos fazer com muita força nesse momento de pandemia, além da Fundação Telefônica, que já investe 70 milhões de reais por ano no Brasil em educação, a educação digital, mas também em educação presencial. A gente reservou um recurso extra, né, que começamos com 16,3 milhões, que foi na ajuda hospitalar a várias instituições, como a Fiocruz, que está trabalhando em vários hospitais pelo Brasil inteiro, como também na segurança alimentar, e aqui na Comunitas, na União São Paulo, na Gerando Falcões, como também recentemente conseguimos trazer 200 respiradores. Nós estamos trazendo 200 respiradores ao Brasil, junto com o Santander, uma união do Santander com a Vivo, para trazer 200 respiradores que vamos dar para todos pela saúde, para que eles distribuam por todo o país também. E isso tem uma repercussão enorme internamente. Acho que as pessoas, o orgulho de pertencer à Vivo cresceu ao longo desses meses de pandemia. Cresceu 10 ou 15 pontos percentuais. Já era alto e agora é muito mais alto ainda. Olha, eu acho que nós estamos mesmo entrando numa nova era, onde a solidariedade, a consciência, né? Do que está acontecendo com a Covid, enfim, colapso econômico, está ficando claro. Eu acho que as empresas estão se mexendo. Agora vou ter que te interromper um minutinho, Christian, a gente volta já já. Christian, como é que a Telefônica na Espanha está lidando com essa situação? É parecida, a maneira é parecida com a que vocês estão lidando aqui no Brasil? Você poderia fazer um paralelo com essa situação, coronavírus, pandemia, tudo? Eu acho que a Espanha foi um dos países mais impactados pelo coronavírus, né? E, inclusive, começou o impacto mais forte, Itália e Espanha,
uma semana a 10 dias antes do que ocorreu aqui no Brasil, né? Eu acho que o que nos permitiu foi rapidamente aplicar aqui alguns dos aprendizados, né? A gente já era, por exemplo, uma empresa que já tinha 2 dias na semana de home office para todo mundo, né? Todo mundo já podia fazer home office, a gente estava preparado para o home office, né? De 2 dias na semana para grande parte da nossa equipe, mas de uma hora para outra virou 100% de pessoas no home office, inclusive o call center próprio que a gente tem, que tem 5.700 pessoas que nunca tinha trabalhado em home office, a gente colocou no home office numa semana. Então, essa semana que a gente teve, do aprendizado da Espanha, eu acho que nos deu a possibilidade de rapidamente conseguir fazer a empresa seguir 100% operativa numa hora que o país fechou, né? E aqui é importante dizer, diferente de algum outro setor, as pessoas ainda precisavam estar conectadas, né? Ou principalmente precisavam estar conectadas. Então, eu não podia mandar o técnico para casa, porque o técnico tinha que estar fazendo a gestão da rede. Eu não podia mandar o técnico para casa, porque o técnico tinha que ir na casa de algum cliente arrumar algo que não estava funcionando, ou mesmo a venda de uma nova conexão para quem não tinha uma conexão em casa, a gente teve e continuou mantendo a instalação. Eu acho que o que a Espanha nos deu foi o alerta do que tudo isso ia ocorrer, e a gente se preparou para manter essa continuidade do serviço desde o dia 1, né, e sem nenhum problema. Acho que todo esse tema de solidariedade, muito a gente aprendeu, os respiradores que nós trouxemos juntos com o Santander, que a gente falou no bloco anterior, quem começou a negociação para a compra desses respiradores foi a Espanha, compraram muitos, alguns não deram nem tempo de chegar, e aí nós compramos o que já estava sendo produzido e trouxemos para cá. Então, essa gestão de grupo, né, e principalmente um grupo com grande presença na Europa, que além da Espanha tem a Inglaterra e a Alemanha, nos ajudou a reagir. Aqui, cada dia nessa pandemia vale muito, né? E esses 7, 8 dias antes nos deixou muito mais preparados para enfrentar tudo isso. Essa semana, Christian, a XP assinou um acordo com a JHSF e vai mudar suas operações para o interior de São Paulo. É tudo home office. Deu certo o home office lá, algumas pessoas talvez tenham que mudar para o interior para estar fisicamente presente na unidade, algumas, sei lá, vão mudar para o interior porque querem, mas é um passo ousado, né? Também são vários funcionários, claro que não é do tamanho de vocês. O que vocês estão desenhando daqui para frente como trabalho de home office? Quantas pessoas vocês acham que vão poder permanecer trabalhando em casa? Quantos vão ter que voltar realmente ao trabalho? Você já tem um plano sobre isso? Sônia, eu acho que a nossa situação é um pouco diferente no sentido que a gente é uma empresa que atua em várias vertentes, né? É uma empresa de tecnologia que tem uma parte técnica que precisa estar na rua, é uma empresa de varejo que precisa estar na loja porque o varejo está aberto, e é uma empresa também como outras que tem marketing, finanças e etc. Eu acho que não vai ser nem 8 nem 80, não vai ser todo mundo no virtual, mas acho que todo mundo no fisicamente junto o tempo inteiro também não. E a gente já não era assim. A gente já tinha 2 vezes na semana onde as pessoas já tinham a opção de trabalhar em casa. Acho que voltaremos por um modelo assim, 2 vezes ou 3 vezes na semana, e algumas áreas ou coletivos específicos, ou mais coletivos de risco, ou pessoas que têm uma dinâmica familiar que não possa conseguir vir trabalhar, nós vamos ter toda a flexibilidade para que essas pessoas possam trabalhar de casa. A gente fez muita pesquisa interna, Sônia, sobre isso, e não tem uma resposta evidente e clara, onde todo mundo prefere trabalhar em casa. Muita gente quer voltar para Vivo, né? Nós abrimos, só para você ter uma ideia agora, de maneira voluntária, alguns escritórios, porque nós temos uma presença nacional. Abrimos alguns escritórios agora, nesse momento, com 60% de adesão de pessoas querendo voltar. Ou porque não moram num espaço onde consiga trabalhar mais de uma pessoa em paralelo, ou porque tem crianças pequenas e podem deixá-la com alguém e queiram sair, ou porque moram sozinhas, já não querem ficar sozinhas em casa. Eu acho que as empresas vão precisar dosar e equilibrar. Acho que a gente conseguiu responder, se defender num momento como esse através do home office, mas eu acho que muito da inovação, da criação, desse contato humano é necessário para criar uma dinâmica, talvez, a gente estava falando até pouco tempo do modo ágil de trabalhar, onde pessoas de diferentes áreas se juntam e fazem um brainstorming com design thinking, com técnicas super inovadoras de criação, de inovação, que com certeza
como todo mundo conectado em casa se perde. Então, acho que o contato humano ainda vai ser necessário e nós vamos ter que buscar esse equilíbrio que a gente já vinha conversando antes aqui como Vivo, qual é o equilíbrio e como fazer dependendo da função e dependendo da cidade, né? A gente muitas vezes tem a realidade de São Paulo, quando você sai para outras cidades, o espaço físico que a Vivo proporciona de trabalho é muitas vezes quase objeto de desejo para as pessoas, ao invés de ficar talvez num ambiente que não seja tão propício para desenvolver a sua carreira profissional. Então, vamos combinar. Não acho que nenhuma coisa nem outra. Vocês já levantaram, já conseguiram compilar dados sobre produtividade em home office? Se isso mudou muito ou não? Vocês deflagraram alguma pesquisa desse tipo? Enfim, alguns dados que você possa dar aqui para a gente? Sônia, assim, as pessoas se sentem igual de produtivas, né? Porque estão conectadas em reuniões, em vídeos, talvez até mais do que antes, né? Porque você vai de uma vídeo para outra, assim, quase tem que se mover. É um inferno. Se estar conectado significa produtividade, talvez as pessoas estejam mais conectadas em mais reuniões. Eu não sei se necessariamente isso significa ser mais produtivo. Eu ainda acredito que aquele almoço com alguém de uma outra área, com algum outro colaborador da companhia, gera uma produtividade que muitas vezes não é tão visível, onde você troca uma ideia sobre algum projeto e alguma outra coisa surge disso, que eu acho que a gente está perdendo nessa intensidade de reuniões por vídeo seguidas, né? Então, eu acho que é um balanço. Eu acho que nesse momento nós estamos todos tentando tirar o melhor de uma situação que é única, né, para todos nós. Eu não acho que a situação, se a gente pudesse escolher, idealmente, a gente não gostaria de estar todos em casas conectados em vídeos o tempo inteiro. Então, eu acho que a produtividade, para o momento que a gente enfrentou, ela foi adequada. Eu não acho que ela que vai ser permanente depois, porque algo nós estamos perdendo. Eu acho que esse contato humano, principalmente pessoas novas que entram na companhia, imagina uma empresa de 33 mil colaboradores, a integração de uma pessoa nova de maneira virtual é muito mais pobre, com certeza, do que quando está aqui presente dentro do nosso espaço físico. A AT&T anunciou a compra da Time Warner nos Estados Unidos, né? Por aqui, há uma pressão por mudança na legislação para permitir que as operadoras sejam também produtoras de conteúdo, né? Isso daí já vem... Olha, ouço isso há bastante tempo. Qual o interesse da Vivo nesse sentido? Vocês têm feito movimentos para que isso seja aprovado? Você acha que isso pode ser aprovado em breve? Olha, me corrija se eu estiver errada. Não, você está correta. Pelo menos 8 anos, vai. Nesse caso específico, eu acho que o nosso setor tem muitas prioridades, né? E quando você me perguntar das prioridades, eu nem destacaria como a principal no caso da Vivo. Eu entendo que possa ter outros concorrentes nossos que têm isso como mais parte do seu core. Apesar que na Espanha, por exemplo, a Telefônica é produtora de conteúdo, né? E lá é permitido e tem um conteúdo. Eu acho que a nossa diferenciação vai ser por agregar serviços ao nosso serviço. Eu não tenho dúvida disso. Isso não necessariamente significa que eu preciso ser o produtor desse conteúdo. Quando a gente fala digitalizar para aproximar, que a gente comentou no começo do nosso propósito, um dos principais dimensões é digitalizar para aproximar com diversão, com entretenimento. E aqui nós temos lançado uma série de parcerias com os grandes players de produção de conteúdo do mundo. Nós lançamos agora um plano que a gente chamou de Vivo Selfie, que é o plano que é a tua cara. Então você escolhe, ele é selfie com Netflix, porque é um plano que tem dados da Vivo, mais o Netflix incluído, ou ele é selfie com o Spotify, porque ele é o Vivo com o conteúdo do Spotify, e vamos lançar uma série de outras parcerias com essas grandes marcas. Hoje, eu não vejo a Vivo concorrendo na produção de conteúdo com esses grandes players, incluo aqui também a Globo, o Play. A nossa estratégia é muito mais de parceria. Até lançamos uma agora, Sônia, com o Rappi, com o Rappi Prime. Você compra um plano Vivo Selfie Rappi, você tem o planos da Vivo, com o Prime do Rappi, que te deixa todas as entregas grátis, já incluída no plano. Então, a nossa escolha em várias esferas, vamos lançar parcerias em educação, em telemedicina, a nossa escolha foi por parceria e não ser o dono
do produto ou produzir o conteúdo, no caso que você comentou, específico dos Estados Unidos. Acho que a lei tem que mudar, mas não significa que nós temos interesse como Vivo de fazer a produção nesse momento. É interessante isso. Vamos agregar em vez de competir e focar no negócio principal, né? Eu acho que o nosso futuro, Sônia, é esse, é de agregar, né? Assim, a Vivo, eu enxergo a Vivo como uma plataforma de distribuição de serviços. A conexão, a internet, é o veículo, é o canal para tudo isso que a gente tem falado agora, não só na pandemia, como depois. Ele vai complementar. Eu acho que você não vai deixar de ir no médico, mas você vai complementar a tua consulta médica com a telemedicina. Acho que as crianças não vão deixar de ir na escola, nós vamos deixar de estudar presencialmente, mas nós vamos complementar esse estudo através da conexão que a internet permite. Então, o que a gente enxerga aqui é como eu consigo juntar, através da minha plataforma de milhões de clientes, no meu canal de 1.600 lojas, de 10 mil vendedores que vendem para as empresas, de canais de vivo.com.br, como eu consigo fazer que esse alcance que eu tenho como marca, também que é uma marca aspiracional, e consiga juntar a ele outros conteúdos de terceiros, não meus, e fazer parcerias, alguns casos de exclusividade e outros casos com benefícios muito especiais para quem é cliente da Vivo. É isso que a gente acredita e é isso que a gente vem avançando em várias esferas, tanto para a pessoa física como para a pessoa jurídica. No que se refere a serviços financeiros, né? A Vivo tem planos para isso? O que há de concreto nisso? Temos plano para isso. Assim, é importante, a Vivo, a gente gosta de falar que tem Vivo para todos, né? Porque a gente tem um plano para os diferentes segmentos de clientes e da sociedade brasileira, desde um pré-pago que consome R$20 por mês com a gente, até as maiores empresas desse país que são clientes nossos, né? Muitos desses nossos clientes, na base, assim, talvez que entre o pré-pago e o que a gente chama de controle, que é um plano de entrada, não tem uma conta no banco, né? Então, como nós, que somos uma empresa que conhece esse cliente, que tem essa relação frequente com esse cliente, que eles têm um smartphone com o chip da Vivo, podemos oferecer para esse cliente, né? Então, serviços financeiros seria uma das entradas que a gente gostaria de estar contribuindo com esse cliente. E vamos começar com algo simples, que seria empréstimo de dinheiro, né? A gente tem um conhecimento desse cliente que os bancos não têm, porque eles não são clientes dos bancos, e que a gente poderia estar sabendo que ele é um cliente que paga a conta no prazo, a gente sabe o consumo que ele tem, por que não fazer um empréstimo? Fizemos um piloto ao longo desse último ano, Sônia, com bons resultados, e agora em agosto vamos lançar o que a gente vai chamar de Vivo Money, que é uma plataforma de micro ou médio empréstimos, né? Então, micro, pequeno empréstimos, que estamos ainda analisando até quanto irá o valor desse empréstimo, podendo chegar a 10 ou 15 mil reais, dependendo do perfil do cliente, começando em R$500, onde a Vivo emprestaria esse dinheiro e depois manteria essa relação com o cliente, com o plano que ele tem com a gente, mas também agora com essa relação financeira através do empréstimo concedido. Só queria te comentar uma coisa rápida, Sônia. A gente também é quase uma carteira para esses clientes, né? O cliente do pré-pago, ele pega o app da Vivo, ele coloca dinheiro e esse dinheiro permite que ele use, que ele compre dados, compre voz e compre SMS. Será que não é um embrião de uma carteira que, além de comprar os meus serviços, né, da Vivo, ele possa comprar os serviços? Então, também estamos estudando se não existiria, além do empréstimo, uma carteira Vivo. Vocês têm informações que muitos bancos gostariam de ter. Do lado dos fornecedores, vocês sabem quem paga, quem não paga, como é que funciona, etc. e tal. No lado do cliente, você também tem quanto ele consome, quanto ele não consome, se ele é adimplente, inadimplente, tudo. O que falta para uma Vivo virar um banco no futuro? Temos, como você falou, temos sim as alavancas para ser. Eu não sei se a Vivo vai virar um banco como um objetivo concreto. Eu acho que o que a Vivo pode ser uma plataforma multisserviço, né? Muito se fala hoje, né, Sônia, não só de super apps, mas também de criação de um ecossistema. Eu acho sim que não só para os serviços financeiros, mas também para a educação, também para a medicina, a gente sim tem todas as alavancas
para ser uma plataforma de distribuição de serviços. É isso que eu tenho conversado muito com esses empresários desses setores diferentes, que sim que enxergam a Vivo nesse papel, né? Que é uma junção de dados, como você falou, de base de clientes, de capilaridade do canal e também da possibilidade de cobrar o cliente através de uma fatura. A gente tem uma fatura em papel para aquele cliente que não tem um cartão de crédito, onde os serviços podem ser cobrados. Isso eu acho que cria um diferencial único para ser essa plataforma que eu acabei de descrever e para realmente ser esse ecossistema onde várias coisas vão estar plugadas, desde serviços financeiros, serviços de educação, serviços de entretenimento, serviços de saúde e etc., né? Abertos a uma variedade enorme de serviços que possa atender esse número diferente de clientes. Como é que você vê a Vivo inserida dentro do mundo daqui 10 anos? Sônia, eu acho que o Brasil é um país ainda, com tudo que foi investido, que foi construído, um país ainda carente de digitalização. Se a gente fala que a Vivo tem uma rede fibra, que eu comentei no começo com você, que atende a 13 milhões de domicílios, num país que pode chegar a 80 milhões de domicílios, isso ainda é muito pouco, né? A gente tem o 4G cobrindo quase todo o país, mas ainda tem áreas do país onde não temos essa cobertura. Temos ainda muita gente que ainda não tem um smartphone ou não tem um computador, muitas escolas que ainda não estão conectadas. Então, nessa visão de 10, 20 anos, eu enxergo a Vivo como o grande mesmo player de digitalização desse país, onde o Brasil possa se comparar a outros países que a gente olha avançados tecnologicamente e que, por ser avançados tecnologicamente, também são avançados na parte financeira, na parte de educação, na parte de saúde, exemplo que sempre é tratado como a Coreia. Eu gostaria que a Vivo fosse realmente essa empresa que pudesse, né, prover essa mudança radical que o Brasil precisa em todas essas esferas descritas, e acho que a digitalização precisa ser vista como o principal veículo para conseguir fazer isso acontecer. Muitas vezes a gente não é considerado, talvez depois dessa crise de Covid, isso ficou mais evidente, que a gente precisa mudar a regulamentação, que a gente precisa mudar a carga tributária, que a gente precisa estar muito mais abertos a telecomunicações, não só como infraestrutura, mas como habilitador de tantas outras coisas que são tão carentes no nosso país nesse momento. E com a Vivo empresa fazendo isso, também com certeza imaginar uma empresa onde as pessoas tenham vontade de trabalhar, que motive quem esteja aqui e que tenha esse impacto também social que falamos aí ao longo da entrevista, para realmente ter o propósito de digitalizar para aproximar 100% inserido dentro da sua razão de ser. Como é que a Vivo vê a entrada do 5G? O 5G é uma evolução natural da tecnologia e nós, claro, temos que nos preparar para ele e estamos nos preparando para ele, né? O Brasil tem outras carências, né? Antes de chegar no 5G, a gente precisa passar muito mais fibra por esse país, a gente precisa instalar muito mais antenas. Muitas vezes, Sônia, as pessoas minimizam a necessidade de colocar antenas pelo país, né? O Brasil tem uma legislação muito complicada para instalar antenas, são legislações, muitas vezes, leis municipais, que impede que a gente consiga, em algumas cidades, instalar antenas, e o 5G precisa de muito mais antenas que os 4G, e todas essas antenas precisam ser fibradas, porque o volume de dados que vai circular pelas redes através do 5G vai ser muito maior. Então, a gente precisa adaptar muitas coisas para estar realmente preparado para o 5G, porque não adianta colocar uma antena de 5G num bairro nobre de São Paulo, sendo que essa tecnologia, o sentido dela vai ser muito mais expansivo, porque muito mais do que mudar a velocidade com que eu e você vamos estar conectados, o 5G abre novas oportunidades. Quando a gente fala de carros autônomos, eles só são possíveis através do 5G. Por quê? Porque essa tecnologia, além de mais velocidade, que talvez seja menos relevante, ela reduz a latência, é o tempo de resposta depois de um comando. O 4G, os comandos, eu te mando um comando e tem um certo delay. Esse certo delay não permite que eu tenha um carro autônomo, ou que eu faça uma cirurgia remota, ou que eu tenha uma fábrica que seja automatizada, agricultura automatizada. Tudo isso necessita uma cidade inteligente, uma casa inteligente, necessita uma resposta imediata a um comando. E é isso que o 5G vai trazer. Então, vamos nos preparar sim. Precisa existir equipamentos para isso. Hoje são muito limitados os equipamentos para uso final mesmo do consumidor, que ainda é muito limitado. Isso vai crescer assim que o 5G começa a chegar a mais países, mas a gente precisa, num país continental como o nosso,
ter a infraestrutura que possibilite o 5G. Não é só frequência, é rede, é fibra e são torres. Eu te agradeço esse tempo aí que você arrumou em tempos de pandemia e espero conversar com você a próxima, uma entrevista física, tá? No estúdios da Band. Obrigada. Com certeza. Obrigado, Sônia. É um prazer aí conversar com você e fica aí marcado para a gente se encontrar pessoalmente para uma próxima entrevista, quem sabe em breve. Pós-Covid. Pós-Covid.